Pronto. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à aula da semana passada. Nós estamos vendo Sociologia do Trabalho, né? Estamos vendo isso, na verdade, desde o final do bimestre anterior. E aí, a gente estava falando um pouquinho sobre o trabalho invisível, né? O que que seria, o que que ele via ser trabalho invisível? Por exemplo, as mulheres na sociedade nossa, elas sofrem muito mais do que os homens, e isso é uma evidência, né? Isso é uma realidade incontestável. Porque muitas vezes, né, todo mundo já deve ter ouvido falar que, por exemplo, a mulher ela tem uma dupla jornada. Muitas mulheres trabalham seu emprego formalmente, têm a sua profissão, e quando chegam em casa, eles têm um trabalho da casa. A nossa sociedade, por ela ser uma sociedade patriarcal, ela vê principalmente na mulher a figura da obrigação de ter que cuidar da casa, tá? Indiferente se ela tem filhos, se ela tem um emprego e assim por diante. E vê muitas vezes esse trabalho formal como uma obrigação feminina, tá? É muito comum relatos principalmente assim, né? E isso é uma coisa um pouco complicada, porque a gente já é educado dentro desses moldes. Então, por exemplo, quando você educa uma garota, né? Por exemplo, vamos voltar à sociologia de gênero, né? Você tem o sexo e tem o gênero. Quando você educa uma garota a ter o comportamento dentro da sociedade de uma garota, muitas mães já ensinam ela como cuidar da casa. Então, isso já vem de uma tradição social, que é totalmente errada nos dias atuais. Na minha opinião, todo mundo tem que ter obrigação. Aqui em casa, apesar da minha esposa ela fazer 80% do trabalho doméstico aqui, quando dá, eu ajudo ela. Então, como que eu ajudo? É claro, eu ajudo a cuidar do bebezinho. Né, eu tô de férias no estado, semana que vem eu vou trabalhar, mas quando eu der eu fico com o Heitor, lavo um banheiro, estendo uma roupa, mas ainda o grosso fica para ela, não vou mentir, tá? Mas ela não trabalha fora. Então aí minha esposa tem um alívio atual. Então, ela decidiu esse ano assim, ela não vai trabalhar fora, só ano que vem talvez ela volte. Mas o trabalho doméstico é de cuidado, recai na maioria das vezes sobre as mulheres e meninas ao redor do mundo. Esse tipo de atividade é conhecido também como trabalho invisível, pois não é remunerado, mas espera-se que as mulheres cumpram o papel de fazê-lo. Então é como se fosse por tradição uma obrigação, como eu falei para vocês, tá? Então isso sobrecarrega, uma sobrecarga feminina. Opa, vamos lá, que celular, computador. Então, pisando aqui. Foi. Agora, quando vai, foi de uma vez só. Agora foi. O trabalho de cuidado doméstico, né? Se você for ver no Brasil, em média, as mulheres cuidam de 91, quase 92% desse trabalho doméstico. É, mais a metade delas são mulheres negras, né? Por exemplo, você tem a empregada doméstica. Você sabe que falar empregada doméstica é mais ou menos um erro de fala histórica, porque doméstica vem da escravidão. E algumas escravas, né, o senhor lá da fazenda deixava dentro da casa dele para ela ser mais educada, para ela ser mais sociável. Então, quando a gente fala doméstica, não é do lar. Doméstico seria domesticada, que nem, infelizmente, um animal selvagem. Então ela tá ali para ser domesticada, tá? Por isso que ela é chamada de empregada doméstica. Então, hoje em dia, ainda falar esse termo é totalmente errado, tá? Mas é o termo mais popular. Então seria, por exemplo, trabalhadora do lar. Talvez seria o trabalhador de casa, mas doméstico ainda essa palavra vem de domesticar, tá? Então, o estudo lembra que o cuidado é um trabalho, né? Exige esforço e tempo. Então, mesmo a mãe de vocês cuidando da casa, cuidando do lar, é como alguns encaram como um trabalho. Muitas trabalham em outras casas, né? Então deixa de ser trabalhador em dobro. E aí, por exemplo, entra a babá, entra a cozinheira, entra a pessoa que lava a casa. Então tem vários níveis, tá? Então, cuidado é um trabalho que garante que nossas necessidades materiais e psicológicas básicas sejam atendidas, né? Assegurando o nosso desenvolvimento humano. Então, já falei isso antes. O trabalho é inerente ao ser humano. Então, por mais que o ser humano ele fuga, tem essa ideia de fugir do trabalho, ele só seria um ser socialmente completo a partir do momento que ele trabalha, né? Então, o trabalho seria um foco de poder nos completar como ser social. É, Mas é claro que a gente vê nele um duplo sentido, que seria o sentido também de satisfazer
nossas necessidades materiais a partir do salário, né, do lucro que você tem a partir do seu trabalho, né? Então, o trabalho do cuidado inclui atividades diárias diversas, como cuidar de crianças, idosos, enfermos e pessoas com deficiências físicas e mentais, tá? E aí, por exemplo, a minha cunhada, né, irmã da minha esposa, ela é auxiliar de enfermagem, tá? E ela cuida de uma criança, né? Uma criança cadeirante, acho que tem uns 14 para 15 anos, e aí ela trabalha, então ela como seria uma cuidadora, tá? Aqui dá para vocês terem uma noção, a maioria das trabalhadoras de lar, né, assalariadas, a maioria delas são negras, como vocês podem ver, tá? Quando é contratada, eles dão preferência à mulher, né, e assim por diante. A maioria delas não trabalha de carteira assinada, muitas trabalham no formato de diarista, então elas cobram por dia, tá? Talvez acho que é muito difícil alguns de vocês não conhecer alguém nesse sentido, nessa forma de trabalho, alguma mulher, tá? Minha vizinha aqui mesmo, ela trabalhou acho que mais de 25 anos como diarista, ok? Então ela trabalhava numa casa de uma mulher que era a advogada e o marido dela era juiz, uma coisa assim, e eles eram donos de cartório. Então eles pagavam super bem pra ela, não vou mentir, tá? Mas ela trabalhava diarista, trabalhava 3 dias na semana, um dia sim, um dia não, e etc e tal. Mas ela trabalhou bastante tempo com essa família, tá? Então é muito comum a gente conhecer pessoas assim, tá? E aí é uma forma de trabalho, tá? Qual que é o grande problema? A maioria das diaristas, que nem o caso da minha vizinha aqui, ela nunca teve carteira assinada. E o tempo que ela teve de carteira assinada é muito pouco. E hoje em dia ela está com beirando 60 anos e ela, por exemplo, não consegue se aposentar. Tá? Ela vai ter que esperar lá a aposentadoria por idade para poder alcançar o benefício. E quando alcança o benefício por idade, como ela não teve o tempo de trabalho mínimo, né, para ser trabalhado, que hoje em dia acho que diarista é 30 anos, ela vai receber um salário mínimo. E hoje em dia ela está desempregada por vários motivos aí, para cuidar, ajudar a filha dela a cuidar dos netos dela. Tem várias coisas pessoais assim. E esse é muitas vezes o que a gente critica, que aí seria essa falta de comprometimento, muitas vezes, das famílias que contratam, ou para pagar um salário melhor, né, para essa diarista. E ter mais liberdade, eles acabam não fazendo carteira de trabalho assinada. Então, vocês viram ali que menos de um quarto delas tem carteira assinada, tá? E só 35% contribuem para a Previdência. O que é a contribuição para a Previdência, né? Eu sei que alguns de vocês, aí, provavelmente os pais são comerciantes ou trabalhadores autônomos. Então, você pode ir até a Caixa Econômica e você mesmo abrir uma previdência privada, né? E pagando um valor mensal para poder, depois de 20 ou 30 anos, poder se aposentar de acordo com aquele valor que você foi contribuindo, tá? Então, algumas fazem isso à parte, mas esperado da pessoa que está contratando elas ali é, fazer isso que é o complicado. Tá? A maioria não faz, como pode ver aqui nessa pesquisa que é até recente, tá? De 2022, pós-pandemia já. Vamos lá. Aqui, né? Lembra também que as tarefas domésticas, como cozinhar e a limpeza, também são atividades consideradas de cuidado e essenciais para viabilizar o trabalho fora de casa. Então, é aquilo que eu falei antes da jornada dupla, tá? Embora essa atividade seja essencial para a reprodução da força de trabalho, ela praticamente não é reconhecida e quando há remuneração, os salários costumam ser bem baixos, tá? Depende muito da pessoa que trabalha e aonde ela trabalha, tá? Essa ideia dos trabalhos domésticos. Por quê? Tem pessoas que vão ganhar super bem, tem pessoas que ganham super mal, tá? Em média, uma diarista, ela cobra de 150 a R$ 200 por dia para cuidar de uma casa, mas ela faz trabalhos gerais, tá? Ok? Para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, tá? O estudo cita um relatório da Oxfam, né, feito durante a pandemia, apontando que as mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado realizado no mundo, somando diariamente mais de 12 bilhões de horas gastas por mulheres e meninas em todo o mundo, tá? Hoje em dia não é muito comum, mas até a década de 70, década de 80, era muito comum você pegar jovens nordestinas, né, que o Nordeste estava numa crise econômica muito grande até o finalzinho da década de 80, e as meninas lá com 10, 12, 13 anos de idade
A família era muito numerosa, os pais não tinham condições de cuidar, e elas acabavam vindo para São Paulo para trabalhar de trabalhadoras do lar, né? Eu não vou tentar ao máximo não usar a palavra doméstica. E aí, muitas vezes elas tinham um parente que morava aqui em São Paulo já, que tinha uma tia, alguém que trabalhava nesse ramo, que conhecia uma família. Essa família mandava um dinheiro para pagar a passagem de ônibus para essa criança vir, né? 12 anos é uma criança ainda. E quando ela chegava aqui, ela ficava meio que internada dentro dessa casa, né? Trabalhava a semana inteira, às vezes o mês inteiro, lavava, passava, cozinhava para a dona da casa, cuidava das crianças e assim por diante, e ganhava um salário muito baixo, né? Elas vinham muitas vezes semi-alfabetizadas, devido a ficar esse tempo muito grande, quase que clausuradas dentro da casa da patroa, né? A patroa não deixava elas saírem, não deixava estudar. Muitas vezes elas só conseguiam ter um pouco mais de liberdade quando elas passavam dos 20 anos de idade. E aí essa dona, né? Às vezes você falava até dona da criança, liberava ela para poder viver a vida dela e ir trabalhar em outro lugar. Como ela perdeu praticamente a infância dela e a adolescência dela trabalhando, quando chegava essa fase, o que que ela sabia fazer? Ser empregada. Então, ela trabalhava em outras casas, diaristas, etc e tal. Então, isso era muito comum até meados da década de 80, tá? Jovens garotas, crianças que vinham do Nordeste para trabalhar de diaristas aqui em São Paulo. Tanto que, se a gente for notar, a maioria das diaristas são de origem nordestina. É muito comum isso dentro do nosso repertório social aí do trabalho, tá? Então, emprego, né? Demais tipos de emprego têm características próprias. Tem gênero, tem idade, tá? Tem regionalidade, né? Por exemplo, áreas específicas do país, etc. e tal. É muito importante quando a gente faz esse estudo, analisar e tentar fazer esse mapeamento, tá? Porque, igual eu falei no certo ponto da aula, o trabalho ele é social. Então, indiferente da profissão que vocês queiram ter ou venham a ter no futuro, ela é necessária para o funcionamento da sociedade. Tá? Por exemplo, a minha profissão professor, ela é necessária para o funcionamento da sociedade. E da mesma forma que o médico, o advogado, a empregada diarista, etc. e tal. Então, ela é necessária para o funcionamento da sociedade. É como se fosse um grande quebra-cabeça, né, nesse ponto, nesse sentido, e cada profissão ali ela ajuda dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, para que aquela sociedade funcione como um todo, tá? Tem algumas sociedades que esse trabalho vai ser mais valorizado, né, ou aquela profissão A, B, C vai ser mais valorizado, e tem algumas sociedades que, infelizmente, algumas profissões não são tão valorizadas, tá? Se a gente pegar ali, por exemplo, um caderninho e escrever ali profissões mais valorizadas no Brasil, né? Colocar do lado direito e do lado esquerdo colocar profissões menos valorizadas, a gente vai ver ali um quadro, né? Mas quando você vai analisar a importância dessas profissões, tanto as mais valorizadas quanto as menos valorizadas, você vai falar, pô, mas essa profissão aqui é essencial para o funcionamento da sociedade. Ela é indispensável. Se ela não existisse, a sociedade não funcionaria da forma adequada, né? Por isso que a gente coloca o trabalho como uma, uma ideia, né? Uma prática, uma atitude que transforma o ser e transforma a sociedade. Fala, Gabriel, levantou a mão aí, quer perguntar alguma coisa? O professor, mas isso não é meio relativo, porque tem profissão que ganha muito bem, assim, ó, jogador de futebol, ele pode ganhar um salário muito alto, como ele pode, sei lá, jogar numa série C e ganhar um salário muito baixo, como um médico pode ganhar um salário muito alto e muito baixo, ou um Então, professor hein? que dá, sei lá, escola Por pública e uma isso, escola por particular. isso que eu falei, isso varia muito de país, acho que a gente pode falar assim, e também varia muito de tempo. Então, por mais, hoje em dia, a profissão de professor no Brasil é desvalorizada, tá? Se você for, eu tenho dois empregos, eu trabalho na escola com vocês, né? Já há quase 20 anos aí no Coliseu, e também dou aula em escola pública. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu dou aula em escola pública. Tá, então minha vida praticamente é dois empregos, das 7 da manhã às 7 da noite dando aula. E eu consigo ter um salário razoável porque eu tenho dois empregos. Se eu fosse ter um emprego só, talvez eu não conseguiria manter esse nível de vida que eu tenho, com uma esposa e dois filhos agora.
tá? Conseguir ter um carro, conseguir ter a assinatura de um pay-per-view, por exemplo, essas coisas também não consegui, que é acima da média do brasileiro. Não vou mentir. Mas se você for, por exemplo, Japão, um professor é super valorizado, tá? Japão, assim, a média de um salário de um professor equivale a 70 ou 80% do salário de um médico, né? Então, se o médico no Brasil, eu acho que eu vou contar um emprego meu em relação ao salário e em relação ao salário do médico, equivale a mais ou menos 30%. 35%, quer dizer, eu ganho um terço do que o médico ganha, tá? Se contar, claro, as duas profissões são indispensáveis. Isso que eu estou querendo dizer, elas são indispensáveis. A gente costuma dar importância devido ao salário. Então, por exemplo, eu gosto de futebol. Eu gosto de jogo de futebol, não sou muito de prática, mas, por exemplo, a gente dá muito mais valor aos ídolos esportivos, musicais, do que muitas vezes profissões. E essas pessoas são super estimadas. Eu tiro pelo Neymar. O Neymar é um exemplo social, tá? Você não vê ali ele tendo atitudes sociais que fazem com que ele seja uma pessoa a ser indispensável dentro da sociedade brasileira. Claro, ele é um bom jogador, não estou discutindo, por exemplo, a habilidade dele, mas ele é super estimado. E às vezes você pega aí um engenheiro, um médico, um enfermeiro no hospital, que ele é desdenhado, ele não é dando o mesmo valor. Então, a sociedade tem esse grau de problema. E isso não é uma coisa só do Brasil, isso é mundial, tá? Que algumas profissões são super valorizadas, né? E algumas profissões são quase que despreparadas. Fazendo um desabafo pessoal de professor, né? Há 50 anos atrás, professor tinha a média de 70% do salário de um médico no Brasil. Hoje em dia, igual eu falei para vocês, caiu pela metade, né? E a gente sempre critica muito que um país que não valoriza os profissionais da educação, não valoriza a educação, ele tem muita dificuldade de desenvolver-se do ponto de vista social. E isso é um projeto do governo, um projeto de Estado? Sim, é um projeto de Estado a desvalorização da educação, tá? E isso em vários níveis. Tanto que no estado eles estão querendo substituir professor por celular, por computador. Ele acha que o aluno ir lá na escola, vê um videozinho, ele consegue responder, aprender. No estado é bem diferente, tá? Quem está vindo do estado há pouco tempo sabe que no estado agora você tem que usar computador, tem que usar não sei o quê. Aí você fica, meu, mas que hora que eu vou ter aula? Às vezes você fica assim, mano, e é complicado, muito complicado. Aí você vai ver lá, vocês, esse ano, o ano que vem, vocês vão fazer vestibular, talvez aí na sala que tem 30 alunos, se você for ver, talvez um ou dois queiram ser professor, né? Um ou dois queiram ser professor, ok? E por quê? Porque não vê, quer ter uma profissão, mas você quer que a sua profissão seja valorizada. E aí você quer, tanto do ponto de vista econômico, salarial, claro, se tiver um bom salário, melhor ainda. Isso também quer ver do ponto de vista social. Eu acho que o professor é muito valorizado do ponto de vista social. Todo mundo que fala assim, eu sou professor, pô, você é professor, que da hora, que legal. É uma pena que é desvalorizado. Mas assim, a gente vê um reconhecimento social, mas a gente não vê um reconhecimento da parte do governo, tá? Então, desabafo, pessoal, desculpa aí. Se alguém, aquele papo de velho, né? Todo mundo tem que defender a categoria, senão perde a sustentabilidade. Bom, eu acho que esse aqui é o último slide dessa apresentação. Tá? Nos casos das mulheres que trabalham fora de casa, a desigualdade persiste. Elas cumprem, em média, mais de 8 horas a mais em obrigações domésticas em relação aos homens, que também trabalham fora. Essa realidade aponta o estudo da Tricontinental, se acentuou na pandemia. Então, durante a pandemia, aí piorou ainda mais, tá? Porque aí as mulheres ficaram cada vez mais dependentes do trabalho doméstico, porque agora a mulher está em casa, então ela tem que cuidar mais. Né? Todo mundo assim, né? Não vamos ser irônicos, mas todo mundo sabe que a realidade a mãe faz muito mais coisa em casa do que o pai. Dificilmente você vai ter, meu pai que faz tudo em casa aqui, minha mãe faz a metade. Dificilmente, é sempre a mulher faz mais, não adianta, né? Algumas garotas aí, as meninas que estão jovens agora, às vezes ficar pensando, tem um quadro muito famoso da Mafalda,
aonde ela se olha, né? Ela olha a mãe dela, vai conversar com a mãe dela, e ela olha a mãe dela e imagina ela no futuro. Então ela fica imaginando, será que eu vou querer ser que nem minha mãe, uma dona de casa? Eu tenho tanta coisa que eu imagino, que eu sonho, será que eu vou ter esse dona de casa? Por isso que hoje em dia as mulheres querem estudar, né? Quanto mais elas estudam, menos elas têm proporção de querer casar, de querer ter filhos, porque elas sabem que isso vai meio que ver uma pressão social que existe para elas ter que cuidar da casa e trabalhar. Ah, vou ter filho. Aí você tem que ficar em casa, cuidar do filho e ainda trabalhar, né? E aí vem aquela a pressão social, principalmente das gerações anteriores, né? Então chega a mãe, chega a tia, chega a avó falar, mas no meu tempo eu dava conta da casa, eu tinha 5 filhos, e quem ainda cuidava da galinha, do gato, do cachorro, do papagaio, do periquito, e ajudava seu avô. Aí você fica, meu Deus, mano, onde minha avó, que mundo que a minha avó vivia, né? Que antigamente as coisas eram diferentes e é muito difícil as gerações anteriores entrar isso na cabeça, né? E você fica naquele questionamento, aquele papo de velho, né? Igual eu sempre falo, papo de velho, que fica, enche o saco, às vezes, né? De falar, pô, mas eu não sou minha avó, eu não sou meu avô, né? E aí aquela coisa, todo mundo tem aquele tio, né? Que final de semana, que tá de folga, vai pra casa dos amigos, vai pra jogar bola e menos coisa que faz é ficar em casa ajudando a esposa a cuidar da casa às vezes, né? Então isso é uma característica social, tá? Então as meninas aí, quando forem casar, escolham muito bem os seus maridos. Aquele cara mais que ajuda em casa, mais prestativo, etc. e tal. Não pega por impulso, não, que podem se arrepender. Bom, o próximo tema nosso, eu vou começar, porque como eu falei para você, estava meio atrasado, né? É, são os problemas atuais, né? Que seriam os problemas com o qual a sociologia do trabalho teria que lidar na atualidade, né? Que aí tem alguns problemas que estão se tornando crônicos, tá? Vou fazer aqui a jogadinha do PowerPoint, pronto. Bom, então o terceiro tema do bimestre seriam problemas atuais com os quais a sociologia do trabalho precisa lidar, certo? Vamos lá. Primeiro, a falta de proteção do trabalho e a uberização, né? Sexta-feira minha filha passou mal na escola, meu carro estava quebrado, eu tive que ir lá buscar ela. Foi de quê? Uber, tá? O que seria a uberização? Seria a precarização, a falta de estrutura, né, para tipos de profissões que estão surgindo na atualidade. Então a gente chama de uberização, que seria a pessoa que não trabalha para si, trabalha para terceiros, tá? E no caso disso, trabalha para um aplicativo, né? Então, alguém já foi no prédio da Uber? Alguém já foi no prédio do iFood? Elas são empresas virtuais. Elas têm uma sede, tudo, etc e tal. Mas qualquer pessoa que tem um carro, dependendo das características do carro, pode se inscrever lá, baixa o aplicativo. Você pega o celular, você baixa o aplicativo, vai lá, se inscreve, coloca a placa do seu carro, coloca o ano, papapá, coloca os seus dados pessoais e vai trabalhar de Uber, né? Você cadastra seu carro na Uber. Hoje em dia, todo mundo na família tem alguém que trabalha com Uber. Eu tenho 3 na família que trabalham com Uber, primos, tios aí que trabalham com Uber, tá? E aí, todo mundo tem um amigo mais velho, aí, por volta dos 25 anos, que tem moto e trabalha de iFood, né? Motoboy hoje em dia, vocês sabem que em São Paulo tá chegando a média de 3 motos para cada carro. Porque como a cidade tem um trânsito infernal, a forma mais fácil de chegar aos produtos é de moto, né? Então você tem essa coisa do iFood. Só que, por exemplo, igual eu falei na aula, acho que aula anterior para vocês, se o motorista tiver um acidente, ele se machucar lá e ter que ficar afastado, por exemplo, 2 meses do trabalho, ele não tem uma segurança. A Uber, a iFood não vai dar uma assistência social a esse trabalhador, né? Então eles entram quase que numa semi-informalidade. Para quem não entende o que é semi-informalidade, é o trabalho informal, que é quando você trabalha sem registro, sem garantias e assim por diante, tá? Então isso é mundial, pessoal. Não acreditem que é só no Brasil que isso acontece, tá? Isso acontece no mundo inteiro. Tá? Algumas empresas como a Uber, elas são mundiais. Tem país que tem país que não tem. Então, vamos lá. É, isso é um modelo neoliberal, tá? Esse tipo de trabalho surgiu nos Estados Unidos a partir da década de 80, tá? Ela está dentro de por quê? Porque o Estado neoliberal, ela defende o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O governo, ele não deve prestar tanta assistência social. Então, quanto menos assistência social o governo prestar, melhor. Isso é o Estado liberal, neoliberal.
No caso, no Brasil, na atualidade, o atual governo, ele é um estado que a gente chama de estado do bem-estar social. Então, é um governo, né, que tem uma prática de dar maior assistência social. Tanto que no atual governo está uma discussão, está um debate no governo, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, para regulamentar o trabalho do Uber, né, para regulamentar o trabalho do iFood. E as empresas estão caindo de pau, e os neoliberais estão xingando pra cacete, porque você vai criar regras. Então, por exemplo, a pessoa tem que ter carteira assinada, ela vai ter que ter uma assistência médica, ela tem que ter, algumas vezes, uma vale-refeição, né? Para você não cair nessa precarização. Então, a gente tem um debate sobre isso. Aqueles são os neoliberais e os que são o welfare state, né? Que defende o estado do bem-estar social. Dentro de um estado como o brasileiro, quem tem que prover saúde, educação e segurança é o Estado, né? Então, nesse novo modelo neoliberal, que eles pregam o Estado mínimo, eles pregam, por exemplo, o Estado ele não deve fornecer nada. Então, quando você fala saúde pública, né, o Estado não pode manter não deveria manter e deveria ser particular, privado, como é nos Estados Unidos, por exemplo, tá? O Estado iria se abster de intervir na sociedade, no sistema econômico, deixando que a iniciativa privada e a sociedade civil cumprisse com as tarefas antes a eles destinados, tá? E aí, quem tomaria esse papel do Estado seria as ONGs, organizações não governamentais, tá? Que seriam uma válvula de escape para que cidadãos de bens pudessem ajudar, contribuir de alguma forma para que a sociedade pudesse resolver esses probleminhas que vão surgir. O crescimento econômico da China, né, também promoveu mudanças radicais nas relações sociais do trabalho, né? O modelo chinês não contempla direitos trabalhistas, para quem não sabe, na China é um estado socialista, então todos os níveis de governo são controlados pelo Estado, é uma ditadura, tá? Não é uma democracia, é uma ditadura. E lá, por eles terem 700 milhões de trabalhadores, o trabalho foi muito precarizado. Então você ganha pouco e tem mínima segurança, tá? Se você quiser ganhar um pouquinho mais, você tem que ir para a faculdade fazer uma profissão lá, que também não tem, gente, não vai ter lá 50, 100 milhões de vagas na faculdade. Isso aí nenhum país do mundo tem, né? Então você tem 90% dos trabalhadores que é mão de obra braçal de empresa. Por isso que os produtos na China são muito baratos. Na China, se você ficar, se eu não me engano, se você ficar, por exemplo, 3 meses desempregado, você vai preso, tá? Você não pode ficar desempregado. Então é uma coisa absurda. Os caras forçam você a trabalhar. Então, isso mudou o sistema de trabalho no mundo inteiro, porque todo mundo quer copiar o modelo chinês. Diminuir os direitos trabalhistas, diminuir o salário, aumentar a produção e dessa forma baratear. O Brasil isso não deu certo. Esquece. No Brasil não deu certo, porque a sociedade brasileira é diferente da sociedade chinesa, tá? E aí, se eu for explicar isso aí para vocês, eu vou ficar 3 aulas. Ah, ao contrário, espera-se que o trabalhador dê tudo de si para que a empresa cresça e ele possa manter seu posto, mesmo que para isso tenha que lidar com jornadas longas de trabalho ou com condições precárias de segurança, tá? Sabe aquele faz tudo? Né? Por exemplo, eu dou aula de 3 matérias, o Som faz tudo. O Cícero dá aula de 2, 3 matérias, dá aula para o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio. Renato dá aula para o Fundamental de História, depois Médio também História e Filosofia. Então tem os professores que faz tudo aí do Coliseu, tá? A gente está entre essas ideias. E aí, hoje em dia, prega-se muito a ideia que você tem que ser um trabalhador versátil. Acho que foi o Gabriel até falou de jogador de futebol. Jogador de futebol bom hoje é que joga em todas as posições. Se o cara é só atacante, ele tem que ser também zagueiro, lateral, centroavante. Então, a mesma coisa no mundo do trabalho. Quanto mais habilidades você tiver, mais chances você vai ter de uma vaga de emprego. Só que quando você chega lá para trabalhar, em vez de desempenhar uma função, você acaba desempenhando 3 funções. Então você acaba sendo sobrecarregado. Isso é muito característica do mundo atual, né? E o sociólogo que melhor expressou o mundo atual foi o Bauman, né? O polonês Zygmunt Bauman, porque ele vai falar que assim, o mundo ele muda muito rápido. A sociedade está mudando a uma velocidade nunca vista, né? O que era
moderno ontem, hoje já é ultrapassado. Então, a gente, como ser humano, não estamos conseguindo acompanhar o ritmo das transformações sociais, né? Então, pela primeira vez na história, o ser humano não está conseguindo acompanhar essa velocidade. Então, a sociedade está se liquefazendo. O que era concreto está se dissolvendo, ok? A gente vai parar aqui. A gente continua a partir desse papo do Balma. Lembrem mim, por favor, hoje é dia 6, dia 13. A gente continua a partir daí. Beleza?